Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje eu quero falar aí sobre os convocados da seleção brasileira. A seleção vai fazer 2 amistosos, se eu não estou enganado, e 3 jogos da fase inicial aí da Copa América, né? Então, o técnico Dorival fez aí a convocação, a sua lista de convocação para essa Copa América, né? Principalmente visando a Copa América. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda muito aí no nosso trabalho. Então, pois bem, né, começando aí a falar da seleção, a gente tem uma convocação nova, teve algumas mudanças ali, se a gente comparar com aquela seleção que jogou contra a Inglaterra e contra a Espanha, teve alguns cortes aí e teve algumas novidades também, né? Então, a CBF fez uma coletiva nessa sexta-feira e anunciou ali, né, a lista, também anunciou algumas mudanças ali na comissão técnica, né? Falou um pouco lá sobre o desastre no Rio Grande do Sul, né? O técnico Dorival Júnior fez os seus comentários. Depois ali até o presidente da CBF foi questionado em relação ao Brasileirão, se ia parar ou não. Em relação a isso aí, ele não se pronunciou. Então, nessa sexta-feira aí, né, a convocação, né, para a disputa dessa Copa América, né, que vai ser em junho. E antes disso, como eu já tinha dito aqui, serão realizados 2 amistosos, né? Um contra o México, né, no dia 8, né, do mês de junho, e depois no dia 12 contra os Estados Unidos, né? O técnico Dorival chamou 23 atletas, né, nessa cerimônia realizada na sede da CBF, e também foi colocado que a cidade de Orlando, lá nos Estados Unidos, será a base da seleção brasileira para a disputa dessa Copa América, né? Essa Copa América vai ser lá nos Estados Unidos, e Orlando é um local onde tem muitos brasileiros, né? A cidade lá é uma das cidades americanas onde tem mais brasileiros, né? Lá em Boston também, né? No estado de Massachusetts também tem uma comunidade de brasileiros muito grandes, mas lá em Orlando é notoriamente um local onde tem muitos brasileiros. Então, com certeza a seleção vai se sentir em casa lá em Orlando. E então o Filipão fez essa convocação, né? E pela programação, né, a seleção vai deixar Orlando no dia 6 para enfrentar o México lá no Texas, e no dia 8 volta para a Flórida para esse amistoso contra os Estados Unidos no dia seguinte. O time seguirá treinando até o dia 20 do mês de junho, data do embarque para Los Angeles, onde fará o jogo de estreia no dia 24 contra a Costa Rica. No dia 28, a equipe terá pela frente o Paraguai em Las Vegas, e no dia 2 de junho vai jogar contra a Colômbia. Bom, é um grupo que a princípio não parece tão difícil, mas não vai ser nada, não vai ser um negócio molezinho para o Brasil, né? A Costa Rica consegue montar times bem interessantes, né? Se a gente pensar, a Costa Rica jogou a Copa de 2014, Copa de 2018, né? Na última Copa aí eles não tiveram uma campanha muito boa, mas assim, da América Central ali é um dos principais times ali, né? E consegue montar times interessantes, né? Tem até jogadores da Costa Rica que já atuaram aqui no futebol brasileiro, né? Já jogou no Santos, né? Acho que é o Brian Ruiz, né? Jogava lá no Santos. Então, eles volta e meia conseguem montar times interessantes. Paraguai e Colômbia, né? O Paraguai não vive uma fase boa, né? Mas pode sim complicar para o Brasil. E a Colômbia, lá nas eliminatórias, o Brasil perdeu de virada lá para a Colômbia, né? Jogando lá na Colômbia. Então, assim, Colômbia também tem times ali que são perigosos. Então, assim, é um grupo que, teoricamente, o Brasil deveria passar em primeiro, mas vamos ver como vai se comportar essa nova fase aí da seleção, né? A gente espera que venha jogando bem, como jogou lá nos jogos contra a Inglaterra e contra a Espanha, mas isso aí pode ser que seja uma tarefa bem árdua aí, a classificação nesse grupo. Quer dizer, classificar, eu acho que vai classificar, mas eu acho que vai sofrer um pouquinho o Brasil aí, né, nessa Copa América.
Bom, então falando aqui da lista aqui, né? Só antes disso aqui também a CBF anunciou o coordenador executivo geral da seleção brasileira, né, Rodrigo Caetano, né, anunciou o nome do chefe da delegação lá nos Estados Unidos, né, que será um empresário, João Adib Marques, né? Ele é CEO da CIMED, né, que é um patrocinador da seleção brasileira. Então ele vai ser o coordenador da seleção. Naqueles amistosos foi a Leila Pereira, né, a presidente do Palmeiras lá que foi. Eu acredito que talvez por agora já está no meio da temporada, então a presidente do clube está cuidando lá dos interesses do clube, não seja possível, né? Então, assim, aí será o presidente da CIMED, né, que é um patrocinador da seleção, o diretor da seleção. Eu acho que isso aí deveria ter um cargo também exclusivo, né, uma pessoa que se dedicasse a isso tal, né, e tocasse isso para frente, né, que organizasse ali a logística da seleção e tal, fosse uma coisa mais fixa. Mas, enfim, né, a gente não sabe bem quais são os motivos, né, o porquê que se escolhe aquilo, se é algo relacionado com o patrocínio, se é algo político, se é algo técnico, não sabemos, né? Pois bem, vamos falar aqui da escalação, né? A lista, né? A gente tem aí de goleiros, né? O Bento, Atlético Paranaense, Ederson, Manchester City, Alisson, do Liverpool. Então, falando aqui dos goleiros, a volta aí do Alisson, né? Na última convocação, o Dorival chamou goleiros brasileiros, né? Chamou o goleiro do São Paulo, né? E dessa vez voltou lá com o Alisson, né? Talvez na última convocação o Alisson estava machucado e por isso não participou, né? Mas a tendência talvez seja que seja o Ederson, né? Titular, a gente vai ver, vai ter uma briga aí pela titularidade, né? O Alisson na Copa do Mundo não foi bem, né? Não foi bem, fez pouquíssimas defesas. E o Bento é um goleiro que tem se destacado aí no Campeonato Brasileiro, aí, né? No Atlético Paranaense, tem feito boas temporadas, tem se destacado bastante. Bom, laterais aí a gente tem o Danilo da Juventus, Ian Couto do Girona, o Guilherme Arana do Atlético e o Wendel do Porto, né? Acho que também não tem muita novidade. Tanto o Ian Couto, né, que foi chamado na última, voltou, o Danilo também voltou. Talvez o Arana, né, do Atlético Mineiro, que não foi convocado, talvez por estar machucado lá na última convocação e agora foi novamente. Mas é um cara que sempre está em alta aqui no futebol brasileiro, se fala muito bem dele aí. Aí a gente tem de zagueiros, né? O Beraldo do PSG, Éder Militão do Real Madrid, Gabriel Magalhães do Arsenal e o Marquinhos do PSG. E aí eu destaco a volta do Marquinhos, né, lá do PSG, acredito que também por causa de lesão não jogou, e a volta também do Militão, que não participou da última convocação. E aí ele tirou o Fabrício Bruno, né, que era o jogador do Flamengo lá, que fez aqueles 2 amistosos, jogou inclusive de titular, mas não foi convocado agora. Bom, aí no meio campo a gente tem Andrés Pereira, João Gomes, Andrés Pereira do Fulham, João Gomes do Wolverhampton, o Bruno Guimarães do Newcastle, o Douglas Luiz do Aston Villa e o Lucas Paquetá do West Ham. Bom, aí também acho que não tem muita novidade, né? Era aqueles que estavam sendo ali convocados também, né? E Andrés Pereira novamente, né? Nos últimos amistosos ele entrou muito bem, né? E o Paquetá também, né? Tem expectativa de que possa desencantar, jogar bem, assumir ali o local ali, o seu lugar ali no meio campo ali. Nos últimos jogos ali ele atuou muito bem, o Lucas Paquetá. E de atacantes a gente tem Endrick do Palmeiras, né? Evanilson do Porto, Rodrigo do Real Madrid, Gabriel Martinelli do Arsenal, Rafinha do Barcelona, Savinho do Girona e Vinícius Júnior do Real Madrid. Bom, desses atacantes a gente tem aí o Evanilson, né, que é uma novidade lá do Porto, né? Então o Porto fez uma grande temporada, me parece que os números lá do Evanilson são muito bons, né? Parece que fez uma excelente temporada. Eu não acompanho muito o campeonato português, então não sei bem como que desempenha, né? Mas pelo que se tem visto os números dele, né? Parece que fez um grande campeonato e parece que o Porto também foi campeão, né? Então faz parte de um grande time aí, o Evanilson, né?
E no mais são aqueles jogadores que já tinham sido chamados, né? O Endrick, o Rodrigo, o Rafinha, o Savinho também foi chamado na última e o Vinícius Júnior. E aí um jogador que talvez ficou de fora, que a gente poderia pensar aí para atacante, é o Paulinho lá do Atlético Mineiro, né? Que tem jogado muito bem aí nesse início de temporada e ficou de fora aí da Copa América. Também um destaque que eu dou aqui em relação à última convocação, que foi para os amistosos, é que dessa vez não tem tantos jogadores aí que atuam no Brasil, né? Nos amistosos, o Dorival teve essa estratégia, né, de chamar jogadores que atuavam no Brasil, de reaproximar a seleção da torcida, né? Talvez por essa estratégia ele chamou jogadores que atuam aqui no Brasil. E dessa vez não, né? Dessa vez tem muito poucos jogadores que atuam no Brasil, né? Então é a expectativa aí de que o Brasil possa, sim, fazer uma boa Copa América, né? A imagem que ficou das eliminatórias, né? Da passagem do Diniz, né? De toda aquela novela que a gente teve no ano passado do treinador, de quem seria, foi muito ruim para a seleção, né? Então, a expectativa é de que passe logo essa página, né? Que o Brasil brigue aí por esse título da Copa América mais uma vez. Bom, então era isso aí. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa nova escalação aí do Tite, sobre essa convocação para esses jogadores que vão disputar a Copa América lá nos Estados Unidos. Eu fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.